mas eu quero meditar com vocês e conversar um pouco com vocês sobre estes versos que nós iremos ler. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 1. Salmos 1. Eu não consegui preparar um esboço de qualificação para o culto da vitória, mas eu creio que o Espírito Santo está aqui, e o mesmo Espírito que revela o esboço é o mesmo Espírito que revela na hora. A diferença é o instrumento, né? No esboço a gente erra, apaga e corrige. No culto, se a gente errar, não tem jeito. Mas não tem problema, amém? Você achou Salmos 1? Está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Vamos ler isso de novo? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, você pode me ajudar? E tudo quanto fizer, verso 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Em nome de Jesus, deixe sua Bíblia no seu assento. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu te peço em nome de Jesus, sonda o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas intenções. Em nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro conosco, para ser o que nós precisamos ouvir hoje nessa noite. Que seja uma palavra revelada pelo Senhor. Deus, eu sou apenas um instrumento. Que o Senhor seja o maestro, que venha reger a minha voz e a minha vida hoje nessa noite. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Preste atenção aqui. Hoje, na época que nós vivemos, é uma época de influenciadores. É uma época onde nós criamos espelhos para nós, pessoas que nós levamos como referência para a nossa vida. E não tem problema nenhum isso. Não tem problema nenhum. A maioria dos animais andam em bando. E a maioria dos animais, para a maioria dos animais, há um líder entre eles. A Bíblia também é cheia de histórias onde havia uma liderança, alguém para ser espelhado, alguém para ser visto, admirado e ser seguido o caminho como ele.
E eu posso citar várias pessoas, como hoje já foi citado, um dos maiores líderes que a Bíblia fala, que é Israel ou Jacó. Posso citar outros líderes, como Abraão, como Isaac, como o próprio José, que foi citado hoje nessa noite. Posso citar outros líderes como Moisés, como Noé, como Josué. Posso citar lideranças como os juízes, os profetas e os reis que seguiram, os reis que seguiram o Senhor. E até mesmo os reis que não seguiram o Senhor, agiram como liderança na nação e no seu povo. Só que há um perfil de pessoas que nós temos que admirar. Há um perfil correto e verdadeiro de pessoas que nós devemos espelhar, de pessoas que nós devemos seguir. E Paulo, um dos apóstolos de Cristo, o qual teve um encontro com Jesus, indo de caminho a Damasco, ele diz: sedes meus imitadores. A maioria dos crentes diz: não olha para mim porque eu sou homem. Só muda que o relato que Paulo está dizendo é: olha para mim, porque eu imito alguém, e esse alguém é Cristo. Agora você presta atenção nessa introdução que eu quero fazer hoje nessa noite, é que nós precisamos ser imagem de alguém. Nós precisamos ter alguém como espelho, alguém como referência. E normalmente quando nós crescemos, quando nós nascemos e fomos criados pelos nossos pais, ou alguém que liderou a nossa vida e nos deu disciplina para andar no caminho, mesmo ela sendo boa, mesmo ela sendo mal, nós espelhamos eles. É cientificamente comprovado que os filhos espelham os pais. É cientificamente comprovado que as atitudes que o filho tem é um espelho, um reflexo das atitudes que os pais têm. Isso significa o que, Lucas? Se o pai tiver uma vida de retidão, o filho irá espelhar isso e terá uma vida de retidão. Isso é 100% comprovado? Não. Mas cerca de 90% dos casos está comprovado isso. Porque os pais são uma liderança na vida dos filhos. Quer ver uma coisa? Você quer ver um crente de oração? Com certeza ele andou com um líder que era de oração. Você quer ver um crente de jejum? Com certeza ele andou com alguém que jejuava. Você quer ver um crente que gosta de ler a Bíblia? Com certeza ele andou com alguém que lia a palavra. Mas se você conhece alguém que não gosta de orar, que não gosta de jejuar, que não gosta de ler a Bíblia, com certeza ele anda ou andou com pessoas com o mesmo estilo. Agora eu quero fazer uma reflexão com você hoje nessa noite. Quem é a sua liderança? Quando você pega um animal para dentro de casa, um gato ou um cachorro, ele escolhe quem vai ser o líder dele, quem vai ser o dono dele. Eu lembro que há uns anos atrás, meu pai trouxe um gato chamado, que a gente colocou o nome dele de Maicon. E o Maicon, ele foi lá em casa e ele morou por cerca de 16 anos na nossa casa. Meu pai se achava o líder do Maicon. Mandava o Maicon descer de cima da mesa, o Maicon deitava. Falava que não podia comer carne, o Maicon ia lá e roubava a carne, roubava o peixe. Meu pai se achava o líder do Maicon, mas o Maicon tinha uma liderança. Porque um discípulo conhece muito bem como seu líder tem que ser. Mesmo que seja para o bem, mesmo que seja para o mal.
E o Michael escolheu minha mãe como liderança, a mulher de pulso firme da casa. Se minha mãe falasse que não, era não e ponto final. Meu pai falava, Michael, desce da mesa. O Michael não descia, meu pai não fazia nada. Minha mãe falava, desce da mesa. O Michael sabia que se ele não descesse da mesa, ou ele iria levar uma jornalzada na cabeça, ou água iria escorrer sobre ele, ou minha mãe ia pegar ele e lançar ele de lá da mesa. Mas sair da mesa ele ia. E o Michael escolheu minha mãe como liderança. A mesma coisa são os cachorros. Quem teve cachorro aqui sabe muito bem que é isso. E não adianta você fazer carinho, dar comida, você falar que é seu, porque ele vai escolher o seu líder. E a mesma coisa somos nós. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu falei que as crianças têm como líderes os seus pais. Isso é cientificamente comprovado. Mas também tem como líder os seus professores. Também tem como líder os seus parentes mais próximos. E falando sobre criança, quando nós começamos a pensar desse jeito, eu penso nos meus filhos. É engraçado como ele age como nós. E muitas das vezes nós nem percebemos. Eu tenho uma brincadeira com o Benjamin, quando ele faz uma pergunta, que ele já sabe a resposta. E eu sei que é uma pergunta que não tem fundamento nem sentido. Eu respondo uma coisa nada a ver. Por exemplo, ele me viu almoçando há cerca de meio-dia, e ele olha para minha cara e fala, pai, você está almoçando? Ele está me vendo almoçando. Para mim não dizer, menino, você é burro? Você não está vendo o que eu estou comendo? Eu olho para ele e falo assim, não, meu filho, eu estou tomando água. Para mim é uma brincadeira. Eu dei um exemplo, gente. É apenas um exemplo. Para mim é uma brincadeira. Quando nós estamos indo para casa, ele olha e fala, nós estamos indo para casa? Eu falo, não, estamos indo no parque de diversão. Porque é uma pergunta que para mim não faz sentido, se eu acabei de chamar ele para ir para casa. Como eu disse, é apenas um exemplo, porque a minha memória é meio vaga para lembrar direito como é as coisas, mas eu ajo dessa maneira com ele. E esses dias comecei a perguntar algumas coisas para ele, e ele começou a brincar da mesma maneira comigo. E eu achei estranho, porque eu falei, por que o Benjamin está mentindo para mim desse jeito? Cheguei até a dar uma lição de moral nele e falar, filho, você não pode falar uma coisa que não é verdade, você não pode mentir desse jeito. Até que um certo dia eu fui me examinar e percebi que na verdade não foi ele que começou a brincadeira, era eu que tinha começado a brincadeira com ele. O Benjamin, ele é um menino super aventureiro e desafiador, e gosta dessas coisas, gosta de esporte. E eu fui me analisar e percebi que eu sou do mesmo jeito. O Benjamin, eu vou falar que ele está, ou melhor dizendo, ele era um menino que gostava de deixar as coisas jogadas pela casa. Ele era. Diga amém, igreja. Oh, aleluia. Não é não, meu filho, não é não. Fica quieto, olha o respeito. Shhh. Era. Diga amém, igreja, por favor. Amém, glória a Deus. E eu comecei a olhar isso e comecei a ficar muito irritado. Porque era tênis na porta da entrada de casa, era roupa em cima do sofá, da mesa. Ele só não conseguiu chegar na cozinha, no fogão, graças a Deus, dentro da geladeira não tem. Mas os outros lugares, meu Jesus Cristo, me ajuda. E como eu sou uma pessoa organizada, eu acho que você está entendendo a mensagem.
E eu comecei a ficar irritado com isso. E percebia que o Benjamin deixava seus brinquedos espalhados. E, gente, é engraçado. Porque você fala, bem, arruma os seus brinquedos. Ele, arrumei, pai. E eu falo, beleza, vou lá ver o que você arrumou. Tem 30 brinquedos espalhados pelo chão da casa. Ele pegou apenas um brinquedo e colocou dentro da sacola. Os 29 brinquedos continuam lá. Eu, Benjamin, você arrumou os brinquedos, Benjamin? E o Benjamin olha e fala, sim, eu arrumei. A casa está em perfeita ordem. E eu não entendo porque eu sou organizado. Eu não entendo porque eu sou organizado. Não deixo nada bagunçado. Deve ser problema com a Maíra, com certeza. Ele não está me espelhando nessa parte. Brincadeiras à parte, ele olhou para mim, olhou para a Maíra e percebeu que nós não somos organizados e espelhou isso, ou melhor dizendo, espelhava isso para a vida dele. Em nome de Jesus fomos curados. Diga amém, igreja, por favor. Glória a Deus. Fomos curados. Nós escolhemos uma referência para a nossa vida. Nós escolhemos uma referência para a nossa vida. Você quer que o seu filho faça algo, além de conversar com ele sobre isso, seja o que você quer que ele se torne. Há um ditado muito bom no mundo, que é, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Só muda que, em matéria de liderança, não funciona desse jeito. E o salmo que nós acabamos de ler, Davi, que foi o escritor dos salmos, está dizendo um conselho, está dando um conselho para as pessoas tomarem cuidado com os ímpios. E nós estamos no século 21, onde a atualidade tem crescido e as redes sociais têm crescido muito, onde nós temos acesso a tudo e todos, e todo mundo quer ter uma voz, e todo mundo quer mostrar a sua vida, e todo mundo quer mostrar que existe, e muitas das vezes nós olhamos para a pessoa, desejamos ter a vida da pessoa, mas nós não conhecemos a pessoa. Nós escutamos conselhos e nós não conhecemos quem está dando o conselho. E a primeira coisa que o salmista diz é: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes de você receber uma pessoa para ser o seu mentor, para ser o seu líder, para ser o seu conselheiro, você precisa entender e ver quem é a pessoa. O que ela fala condiz com o que ela faz. As virtudes da pessoa e o jeito da pessoa são os mais certos. Esses dias eu estava escutando um podcast e o homem que estava fazendo o podcast contou uma situação que ele viu no avião. Ele estava viajando de avião cerca de 7 horas, era para o exterior. E por volta das 4 horas da manhã, o rapaz que estava na frente dele, que estava dormindo, levantou. Ele estava acordado. O rapaz levantou, foi lá, lavou o rosto, deu uma espreguiçada, pegou seu celular e começou a fazer uma live, dizendo: você quer ser vitorioso? Eu tenho uma vida de sucesso, estou no meu avião agora viajando, e se você quer ser vitorioso, vitoriosa, você precisa fazer igual eu, acordar às 4 horas da manhã. E para ser sincero, já estou acordado mais de 1 hora produzindo. O homem começou a olhar aquela situação. Depois de mais ou menos 10 minutos, 10 a 15 minutos de live, o rapaz que estava fazendo a live, que disse que já estava acordado
a madrugada praticamente toda, desliga a live e volta a dormir. É fácil o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O conselho de uma pessoa que não tem uma vida como ela mesmo diz. Não tem como você falar de um casamento estruturado se você não tem um casamento estruturado. Não tem como você falar de filhos se você não tem filhos que estejam vivendo um caminho correto. Não tem como você falar da palavra de Deus se você não está procurando viver a palavra de Deus. E hoje é um tempo que nós vemos muita gente falando muitas coisas. E a maior conversa dos ímpios, que são os não cristãos, ou as pessoas que não vivem uma vida do evangelho, isso não tem nada a ver. Isso é normal, todo mundo faz parte do ser humano. Isso é nosso desejo, são os nossos impulsos, isso é normal, não é? É normal. Esse é o conselho dos ímpios. Tá tudo bem, todo mundo faz. Quando eu vou falar alguma coisa para o Benjamin, ele fala assim: mas pai, todo mundo está fazendo. Eu olho e falo assim: mas você não é todo mundo. Mas por que eu não posso fazer? Porque você não é todo mundo. Não é todo mundo que tem seu pai, não é todo mundo que tem sua mãe. E o que é que nós temos que entender? Por que eu não posso fazer, Lucas? Porque eu não posso seguir o conselho dessas pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser editada, precisa ser renovada. Das pessoas que dizem que a Bíblia é retrógrada, que é um livro velho, que não funciona mais para hoje, que as doutrinas que Jesus deixou, as leis e os segmentos que os apóstolos deixaram, não tem nada a ver, foi para aquela igreja, foi no passado. Por que eu não posso escutar essas pessoas? Porque você não é todo mundo. E o salmista continua, ele diz que as pessoas, bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos pecadores. Gente, presta atenção nisso, por favor. Eu tenho amigos. Devido à minha vida ser corrida, eu não tenho amigos seculares. Mas o que o salmista está dizendo aqui é para você não se deter, não se encontrar, não estar no caminho dos pecadores. Por quê? Por que isso, Lucas? Porque normalmente nós gostamos de estar perto de pessoas que se parecem conosco. Nós gostamos de pessoas que concordam com as nossas ideias. Gostamos de pessoas que aplaudem as nossas ideias. Gostamos de pessoas que têm o mesmo pensamento que o nosso. Nós somos feitos para viver em tribos, em bandos. Por isso que você está aqui nessa noite. Aqui é uma comunidade, nós fomos feitos para viver em comunidade. Por isso que você está aqui nessa noite. E você conhece com certeza alguém que saiu da igreja dizendo: eu não concordo com aquela bispa, eu não concordo com aquela pregação, eu acho que ela falou de um jeito muito grosso, não é assim que eu acredito. Com certeza você conhece alguém que já saiu de alguma igreja falando desse jeito, porque nós buscamos pessoas que vão falar o que nos agrada. Eu não gosto de ser chamado a atenção. E não só eu, ninguém gosta de ouvir que está errado. Você gosta de ouvir que você está errado, que o que você está fazendo é errado? Ninguém gosta. O que nós queremos pessoas que concordem conosco. Nós queremos pessoas que concordem com o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Mas o que o salmista está dizendo não é para você se encontrar no caminho de pecadores.
E qual é o problema disso, Lucas? Nós estamos vivendo em um ambiente onde agora as pessoas estão falando, existia, né? Eu escutei desde a minha infância, católico não praticante. Agora é evangélico não praticante. E gente, desculpa. Eu sei que todos nós somos pecadores. E João, em sua primeira carta, fala muito bem sobre isso. Que aquele que diz que não peca, já está pecando, porque é mentiroso. Só muda que nós somos pecadores arrependidos, ou precisamos ser pecadores arrependidos. Pecadores que não querem viver o pecado, pecadores que não querem viver o mundo. E evangelho é renúncia. Evangelho é você se afastar do pecado. E qual é o conselho do salmista? Não fique no caminho dos pecadores. Por quê? Porque se você se encontra com quem peca, você vai virar pecador. Porque existia 4 jovens lá na Babilônia que não se misturaram com os demais, que não se misturaram com os babilônicos, porque eles não estavam vivendo no caminho dos pecadores, porque eles estavam querendo viver com aqueles que andavam no caminho da retidão, porque eles estavam procurando viver no caminho daqueles que andavam no caminho da retidão. Presta atenção nisso, por favor. Foram vários jovens levados de Israel para a Babilônia, e a Bíblia só cita 4 jovens. Eu vou repetir isso. Foram vários jovens levados de Israel para a Babilônia como cativos, e a Bíblia só cita o nome de 4. Por quê? Porque foram 4 que não se misturaram. 4 que não estavam andando no caminho dos pecadores. Eu quero que você faça uma análise hoje de quem você recebe conselhos, com quem você anda, com quem você conversa, quem são os seus amigos, os seus companheiros de desabafo. Porque se forem pecadores, eles vão olhar para você e vai falar: não, tem nada a ver não, isso é normal, pode ficar tranquilo, acontece com todo mundo. Agora, se for pessoas no caminho de retidão, e você for conversar com elas pedindo conselhos, eles vão olhar e dizer: toma cuidado, você não está vivendo a palavra de Deus. Toma cuidado, chegou o momento de você orar mais, jejuar mais, se entregar mais às obras do Senhor, ler mais a palavra. O problema é que nós queremos ser aceitos. Nós não gostamos de escutar que nós estamos errados. E não interessa quem é essa pessoa. Qual é o conselho do salmista, Lucas? Não anda com ela. Tira essa pessoa do seu meio de amizade. E é bom você aproveitar agora. Porque Adão só pecou no paraíso porque ele estava andando com alguém que tinha pecado. Você não entendeu? Eu vou te explicar de novo. A Bíblia diz que Eva comeu do fruto e ofereceu e ele aceitou. E ele comeu. Não se detém, nem se detém no caminho dos pecadores. Escuta isso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, nós estamos vivendo um tempo onde tudo é normal. E é um absurdo. Esses dias eu estava numa confraternização e eu vi crianças cantando música com palavrão, dizendo: toma aqui, dá lá e faz não sei o quê. Crianças de 8 anos. Tudo normal. A vulgarização, o escárnio está normal. Falar palavrão hoje em dia, normal, não tem problema. Para o mundo, para os ímpios, isso é normal.
E o que está acontecendo hoje na igreja? Está se tornando normal também. Nós pegamos e ficamos no meio dessas pessoas. Escutamos essas pessoas. Pegamos essas pessoas como referência para a nossa vida. E o que o salmista está aconselhando? Não. Não faça isso. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda com esses 3 tipos de pessoas. As pessoas, o ímpio que dá conselho, as pessoas que vivem em pecado e as pessoas que escarnecem dos outros, zombam dos outros, mentem, falam palavrão. É disso que está falando aqui. E Lucas, por que eu não posso andar junto com essas pessoas? Porque sem querer você começa a se tornar essas pessoas. Há um estudo que diz que você é o resumo, você é a porcentagem das 5 pessoas que você convive. Falando sobre espiritualidade, relacionamento, vida financeira, cuidado com a esposa e outras coisas. Você é o resumo dessas pessoas. Por quê? Porque nós normalmente queremos nos aproximar de pessoas que são semelhantes a nós, que têm o mesmo pensamento, a mesma ideia do que a nossa. E o que o salmista está aconselhando? Não ande no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Agora presta atenção nisso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aonde é para mim buscar conselho, Lucas? Na lei do Senhor. Com quem é para mim buscar conselho? Quem medita na lei do Senhor. Qual é o caminho, Lucas? A lei do Senhor. Aleluia. Jesus uma vez disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não tem como você ser crente se você não medita na palavra, se você não lê a palavra, se você não busca conselho na palavra. Eu vou repetir isso para alguém entender. Não tem como você ser crente se você não lê a palavra, se você não medita na palavra. Já viu aquelas pessoas que entram na igreja e a vida dela não muda? Eu vou te dizer por quê. Porque a palavra é pesada para ela. Tem gente que tem coragem de dizer que quando pega a Bíblia dá sono. Minha irmã, meu irmão, se eu fosse você, eu iria me converter. Porque a Bíblia não é draminho. A Bíblia ela é vida. Eu sei que doeu e para algumas pessoas isso é pesado dizer. Mas é palavra, ela vai te libertar. Jesus hoje quer te libertar. A sua vida está na palavra. Esse daqui é o conhecimento divino. Você joga ela fora, você deixa ela de escanteio, porque você não quer viver a palavra. Sabe como você sabe se você vai para o céu ou para o inferno? Mas eu vou na igreja todo culto. Vem na igreja todo culto. Só muda que precisa ler a palavra. Por quê? Porque aqui sim tem conselhos que vão te levar para a vida eterna. E qual é o conselho do salmista? Aquele que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Escuta isso.
se você busca conselho na palavra, se você vive o caminho da palavra, se você busca se aproximar de pessoas que também têm o mesmo desejo da palavra, você é como uma árvore plantada a ribeiros de águas. Nós iremos conversar sobre esse verso. Presta atenção. Você não precisa ler muito a Bíblia. Você precisa ter uma constância de leitura bíblica. E é engraçado que tem gente que acha que o horário de ler a Bíblia é no culto. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo e ouvir a palavra. O culto é para você ouvir, para você ter fé. Na sua casa, quando você pega a Bíblia para ler, é para você andar no caminho reto. Você pode... Gente, desculpa. Eu tenho cerca de 14 anos... Não, 24... Meu Deus. 24 anos que eu estou dentro da igreja. Escutando a palavra. Desde os meus 9 anos de idade, eu aprendi a importância de ler a palavra. E até hoje, eu não escutei todos os versos que a Bíblia tem. Eu precisei ir lá e ler a Bíblia. E o mais engraçado é que eu já apanhei muito, não em pregação, mas lendo a palavra. Já vi vários erros meus e o Espírito Santo me apontando, dizendo aqui, ó, esse versículo você está errando. Porque eu estava lendo a palavra. E você não precisa ir muito longe. Eu sei que sua vida toda, em pelo menos 5 anos, você consegue ler toda a Bíblia. E eu escutei esses dias, dizendo, pelo menos 5 anos, você consegue ler a Bíblia. Tem gente, a Nicole e a Janaína, o ano passado, leram em 6, 7 meses. Acabaram toda a Bíblia. Só muda que eu sei que é difícil ler. Eu sei que tem gente que tem bloqueio com leitura. Eu fui dessas pessoas por muito tempo. Só muda que não tem bloqueio em pegar o WhatsApp. Não tem bloqueio em pegar o Instagram, o TikTok e ficar lá, ó. Eu já vi pessoas que nem tá vendo, mas tá com o dedo. Pessoas que tá assim, ó. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você pega o seu celular para assistir algo, ativa 3 coisas no seu cérebro: visão, audição e o córtex frontal, para você entender o que está vendo. Mas quando você pega para ler um livro, ativa 25 partes do seu cérebro. É mais cansativo ler. E isso eu estou falando de ciência. Se eu for falar do mundo espiritual, Satanás não quer que você conheça Jesus. Não quer que você conheça a palavra. E é Bíblia que eu vou falar para você agora. Porque naquele grande dia haverá uma fila. Pelo menos é isso que Jesus descreve. E eu quero conjecturar e imaginar com você uma fila. E Jesus perguntando para cada um que iria passar estava passando naquela fila. E aí, como foi sua vida na terra? Pode entrar para o meu gozo. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas é Bíblia, Jesus falou que naquele grande dia vai chegar alguns que vão dizer: Senhor, eu curei em teu nome. Essa pessoa orava e jejuava. Eu vou dizer de novo: eu curei em teu nome, em teu nome eu fiz maravilhas. Essa pessoa orava e jejuava. E Jesus vai dizer o quê? Aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado oculto que ninguém sabe, que virou de estimação. O pecado que não causa mais arrependimento, mas causa remorso. Mas está tudo bem, é normal. Seu impulso da carne, é o seu cérebro que está bloqueado. Não, é o desejo desenfreado. Está tudo bem, Jesus está dizendo: não está tudo bem não, meu amigo. Não está tudo bem não. Vai para o fogo eterno.
Mas presta atenção, por quê? Por quê? Vai pro fogo? Porque eu não vos conheço. Gente, presta atenção aqui. Deus não conhece? Jesus não conhece? A Bíblia diz que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Aquele que sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Como Jesus está dizendo para essa pessoa que Ele não conhece Ele? Porque na verdade é ao contrário. Há um espírito dentro de você chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é alimentado. E eu vou te explicar isso. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles foram o quê, igreja? Então quer dizer que tem como ser vazio? Tem como estar com um pouquinho? Esse Espírito Santo é alimentado. E alimentado por quê? Por 3 coisas: oração, jejum. É importante orar? Claro. Sem comunicação a gente não vive. Tem muitos jovens com ansiedade, depressão, se matando, se suicidando por falta de se comunicar com seus pais. É importante. É importante jejuar? Claro. É através disso que você vai conseguir vencer muitos dos pecados que nos rondam. Mas é muito importante você ler a palavra. E não só isso, andar com pessoas que oram, que jejuam e que leem a palavra. Por quê? Porque eles têm conselho para te dar. Eles são pessoas que vão falar assim: não anda em pecado, porque eu estou tentando não andar em pecado. Vão ser pessoas que não vão te escandalizar e te levar a ser escandalizado, porque eles procuram a palavra. E olha isso que legal, verso 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Presta atenção nisso. É uma árvore que tem um alimento próprio, porque está no ribeiro. É uma árvore que se alimenta da água que está do lado dela. Olha isso. A qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja as folhas não... Gente, oh aleluia. Quer dizer que quem busca o conselho de pessoas certas, quem anda no caminho certo, quem anda com as pessoas certas e medita na palavra, ela tem alimento, ela tem beleza espiritual. E olha, e tudo quanto fizer, é o que, gente? E tudo. E tudo. Não. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Aqui está dizendo, o salmista está dizendo que tudo. Tudo é metade. Nós vivemos na nossa vida, nós temos repartições da nossa vida. Nós temos a nossa vida espiritual, que é a nossa relação com Deus. Nós temos a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, que envolve a nossa profissão e algumas outras partes. E o salmista está dizendo que aquele que não busca o conselho dos ímpios, que aquele que não anda no caminho dos pecadores, que aquele que não anda na roda dos escarnecedores e lê a palavra e medita nela, ele é como uma árvore que tem um alimento próprio, que as suas folhas, e que dá o seu fruto no tempo certo, que as suas folhas não caem, não murcham, e que tudo, quanto fizer, isso quer dizer uma vida. Ele está dizendo que é uma vida. Essa pessoa vai ter uma vida do que, Lucas? De prosperidade. Vai ter uma vida de prosperidade. Eu olhei para mim depois que eu li esses salmos e me perguntei: eu estou vivendo uma vida de prosperidade? E eu quero te fazer essa pergunta: você vive uma vida de prosperidade? E escute, antes de você me responder isso, ou se responder para si mesmo, prosperidade não é
não é uma vida de riqueza. A palavra prosperidade quer dizer que tudo que você tem, com tudo que você tem, você consegue viver uma vida boa. O salmista está dizendo aqui, hoje é culto da vitória, né? Oh, glória. O salmista está dizendo aqui que a pessoa que tem essas qualidades, que sabe com quem conversa, que sabe aonde buscar conselho, que sabe qual é o caminho e o jeito que ela deve viver a vida, que sabe as pessoas que ela deve andar junto e sentar à mesa e conversar, a pessoa que busca na palavra e nela medita de dia e de noite, ele tem uma vida de prosperidade. E uma vida de prosperidade não é apenas prosperidade financeira. O salmista está dizendo que tem uma prosperidade espiritual, uma prosperidade nos seus relacionamentos, e sim, uma prosperidade na sua vida financeira. Eu vou dizer, isso significa que se você não tem um relacionamento com Deus regrado, se o seu relacionamento com Deus anda balanceado, não sou eu que estou dizendo, como eu gostaria que fosse ideia minha, porque eu nem falaria isso. Mas o salmista que está dizendo que se você não tem um relacionamento com Deus contínuo, você está pecando e falhando em uma dessas coisas. Se você não tem um relacionamento com os seus, falando de casamento, amigos, familiares, como pais, irmãos, que você está pecando em uma dessas coisas. E se você não tem uma vida financeira próspera, não sou eu que estou dizendo. E como eu gostaria que fosse ideia minha. Porque só Deus sabe os boletos que eu tenho para pagar. Mas Jesus está me batendo dizendo, você não está vivendo uma vida que deveria viver. E olha isso. Versos 4. Não são assim os ímpios, não vivem uma vida próspera, mas são como a moinha que o vento espalha. Alguma Bíblia está dizendo moinha com uma versão diferente, igreja? O que está dizendo aí? É o verso 4. Como palha. Olha o que está dizendo. São pessoas que vivem uma vida leva eu. E o pior é que a gente coloca a culpa em Deus, né? É lindo. Eu dizendo, Senhor, paga o meu aluguel. Senhor, resolve meu casamento. Senhor, resolve a vida do meu filho rebelde. É lindo. E Deus olhando lá de cima, dizendo, meu filho, você que está escolhendo essa vida. E Deus olhando lá de cima e dizendo, você que não está seguindo os princípios do Salmo 1, que não está prestando atenção. É muito fácil a gente pedir para Deus as coisas, mas se esquecer que há princípios para ser vividos. A vida, ela não tem uma verdade qualquer, ela é uma verdade absoluta. E alguém olhou e falou, não, Lucas, cada um tem sua verdade, porque um nasceu na favela, o outro nasceu no Brooklyn. Não! Porque a minha verdade é Jesus, e Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Ele é absoluto. Quer dizer o quê? Se você seguir os conselhos do Salmo 1, a sua vida estará resolvida. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses tempos, e estou dizendo, Senhor, me ajuda a ter relacionamento com o Senhor muito mais. Porque se nós vivemos um relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge não será relacionamento de provação, de cruz, de prova. Não será um desastre.
Porque hoje em dia acontece separação no meio evangélico, porque são pessoas que não vivem um verdadeiro relacionamento com Deus. Se eu vivo um relacionamento com meu filho deturpado, um relacionamento onde eu só sei brigar, onde eu não sei aconselhar, onde eu não sei ser pai, onde eu não sei ser mãe, isso significa que você não tem um relacionamento com Deus. E eu sei que dói. Só muda que não sou eu que estou dizendo isso. Porque se nós tivermos um relacionamento com Deus fiel, nós iremos ver como Deus nos trata e saber como nós devemos tratar o nosso próximo. Não tem como nós amarmos o nosso próximo. Foi isso que Jesus disse. Se nós não amarmos primeiro a Deus. Gente, eu sei que está chato, mas calma aí, é culto da vitória. Você precisa sair com essa palavra nas suas veias e entranhas. Eu estava lendo um livro esses dias e Jesus me deu uma pancada. O livro dizia assim: toda dívida que você fizer, pague na data. E eu falei, história do escritor? E dizia, continuava, vírgula, e se não tiver como pagar, não faça dívida. E eu falei, história do escritor? A Espírito Santo soprou na minha orelha, não. Em Mateus diz, não devais. E se você deve, pague. É triste, gente. Mas essa palavra também é para mim, eu estou meditando nisso. Você quer viver uma vida de prosperidade em todas as áreas da sua vida? Viva a palavra. Medite na palavra. Tem gente que só pega a Bíblia se o dirigente do culto vai dizer assim, você vai dar saudação no próximo culto, você vai pregar. A gente vive a Bíblia pela metade. E ainda quer fazer orações pedindo as coisas para Deus, achando que Ele vai responder. Agora eu quero fazer você lembrar do seu pai e da sua mãe. Deixa eu te perguntar, quando você desobedecia a eles, eles faziam tudo o que você queria? Por que você acha que com Deus vai ser diferente? Eu vou de novo. Quando você desrespeitava os seus pais, ele fazia tudo o que vocês queriam? Rapaz, minha mãe tirava celular, televisão, tirava os brinquedos. Eu só não apanhava, porque eu sou de uma geração mais nova, né? Tem gente que apanhava aqui, não tem? Você apanhava, Benjamin? Benjamin levantando a mão, é, filho? Gente, e por que a gente acha que com Deus é diferente? Com Deus eu não obedeço a palavra dele, não oro, não jejuo, não leio a palavra, não estou nem aí, mas eu venho na igreja querendo bênção. Senhor, me responde. Parece que o Senhor não me enxerga. Essa aflição, esse deserto que não passa, essa tempestade que não se cala, e até chora. Socorre-me. E tá tudo bem. Quase caí do púlpito, misericórdia. E tá tudo bem, você vai pedir socorro, e Ele é Pai, Ele te entende, Ele te ama. Mas Ele vai falar, não, você não entendeu. Eu tô te deixando de castigo. Quem já colocou o filho de castigo aqui? Deixa eu ver. Todo dia coloca. Ele fica feliz da vida, né? Uhul, castigo! É? Nossa, o Benjamin tinha épocas quando ele ficava, né, de castigo, que ele achava que se ele chorasse,
Se ele fizesse um escândalo, a gente ia lá e tirar ele do castigo. Só muda que eu e a Maíra, a gente já tinha uma comunicação muito boa. E a gente dizia assim, não, pode chover canivete, vai ficar no castigo. E aí o que acontecia? Fazia a peça teatral, sabe? Por quê? Porque tem que aprender. E tem gente, o Espírito Santo está dizendo que tem gente vivendo castigo porque não está vivendo a palavra. Olha para mim, por favor, e presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não quer que você viva uma vida miserável. Uma vida miserável no relacionamento com Ele. Uma vida miserável no relacionamento com seus cônjuges. Uma vida miserável no seu relacionamento com seus filhos. Uma vida miserável na sua vida financeira. Escuta o que eu vou te dizer hoje nessa noite. Deus não quer que você viva uma vida miserável. Por isso que Ele está te entregando de bandeja essa palavra hoje. E eu sei que tem alguém sentindo Deus aqui. E Ele está falando hoje com você, dizendo, eu tenho uma vida de prosperidade para você. Só muda que você está andando com pessoas que não é para você andar. Pegando conselho com pessoas que não é para você pegar conselho. Você está meditando pouco na palavra e buscando pouco a minha voz. E quando você entender que eu tenho uma vida de prosperidade para você, e você me buscar, eu te darei conselhos. Há conselhos na Bíblia que pessoas de negócio, empresários buscam, e os crentes dentro da igreja vivendo uma vida miserável. E eu não estou pregando teologia da prosperidade, não estou pregando uma teologia dizendo que você vai ficar rico, porque você não precisa ficar rico, mas você precisa ser próspero na terra. Por quê? Porque você é imagem e semelhança do seu Criador, do seu Jesus. E sabe o que o Espírito Santo está gritando para mim, dizendo, Lucas, se até Jesus pagou o seu imposto no dia, por que você não deve pagar suas contas em dia? Se até Jesus respeitou os seus pais, por que você não deve respeitar a sua liderança e os seus pais como deve ser respeitado? E se você for ver na Bíblia, nós vemos histórias de homens que falharam, que perderam tudo, porque falharam em um desses princípios. Ouviram o ímpio, andaram no caminho e se ajuntaram com pecadores, ficavam na roda dos escarnecedores. E o que aconteceu, igreja? Caíram, falharam, pecaram, erraram. E Jesus está dizendo hoje, nessa noite para você, eu tenho uma vida de prosperidade e vitória para você. Só muda que eu preciso que você escute a minha voz. Comece a se afastar de pessoas que não tem nada a ver com o seu ministério, pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pode ser, até mesmo ser pessoas da igreja, pessoas que você está do lado, que você conversa com ela, que você convive com ela. Qual é o conselho de Jesus hoje nessa noite? Se afasta. É uma pessoa do seu trabalho que vive fofocando, falando mal dos outros, que não tem um relacionamento direto com Deus. Pode até orar, pode até jejuar, pode até ter dom de profecia, revelação, entregar mistério, ser do manto, do remanto, mas Jesus está dizendo, se afasta. Depois que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu fico em dúvida com pessoas que não têm uma vida próspera. Eu olhei para dentro de mim, eu olhei para dentro da minha casa e falei, Senhor, eu estou desviado. Porque não adianta você ser bom em tantas coisas e falhar em uma. Não adianta você ser um ótimo marido e falhar como ser um ótimo pai. Não adianta você ter um relacionamento com Deus incrível, de oração, de jejum, se você não tem um relacionamento com a sua esposa.
Não adianta você ter um relacionamento com Deus, com sua esposa, com seu filho, e você não tem uma vida financeira regrada. E você ter uma vida bagunçada. É isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração esses dias. Em uma conversa que eu tive com a Maíra, de madrugada, foi dizendo: eu vou mudar minha vida. Eu vou seguir os princípios e conselhos da palavra. O que as pessoas dizem de você? Eu já ouvi muito, eu estou terminando. Eu já ouvi muito: eu não quero ser crente não. Para ser igual aquela irmã? Para ser igual aquele irmão? Há uma nuvem de testemunha rondando a nossa vida. E o que estão falando da gente, igreja? Jesus te chamou para ser próspero. E uma coisa que eu esqueci, o Espírito Santo me fez lembrar agora: próspero até mesmo no seu ministério dentro da igreja. O que eu estou dizendo? Eu vou te explicar. Tem gente que era para estar no grupo, mas saiu do grupo porque queria viver uma vida de qualquer jeito. Tem gente que era para estar pregando, abrindo culto, louvando, aconselhando, indo visitar o lar, indo fazer o evangelismo, trabalhando na igreja. E não está fazendo por quê? Porque não vive uma vida de prosperidade. Tem gente que Jesus está deixando de banco. Eu vou repetir, tem gente que Jesus está deixando de banco. Eu vou repetir de novo para ver se você entende. Tem gente que Jesus está deixando de banco. Nem a bispa sabe porque você está de banco. Porque você está degrinindo a mensagem de Cristo. Porque alguém olha para você e diz: para ser igual aquela dali? Para ser igual aquele dali? Para dever todo mundo e não pagar? Para falar que ama a esposa na igreja, mas em casa brigar? Para falar que ama os filhos na igreja, mas depois está gritando com eles, batendo eles no meio da rua e não sabe disciplinar os seus filhos? Para dizer que é fiel no dízimo e na oferta, mas não consegue pagar direito a conta de luz? Sabe qual é a mensagem? Tem alguém olhando para você, esperando você ser o espelho. Tem alguém olhando para você, esperando você ser espelho. Você ser homem e mulher de Deus de verdade. Paulo disse, como igreja que eu repeti? Sedes meus imitadores. Tem gente que se a igreja for imitar a pessoa, oh meu Deus do céu, vai metade para o inferno. Isso não é só para a bispa não. Não é só para o corpo de obreiros não. Não é só para os pastores não. Não é só para os evangelistas não. Isso é para a igreja. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: ser crente como ele, eu quero aceitar Jesus. Ser crente como ela, eu quero aceitar Jesus. As pessoas têm que aceitar Jesus sem você falar. Só você mostrando a sua vida. Faz um favor para mim. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: tem gente te vendo. Tem gente te vigiando. Até mesmo dentro da sua casa. Ao seu redor. Fala para ele: os seus vizinhos estão te olhando. E muito pelo contrário, eles não querem falar mal de você não. Mentira, querem sim. Agora, se você não tiver o que eles falarem mal, se você for espelho de Cristo na terra, semelhança do Cordeiro de Deus, fique de pé em nome de Jesus. Escuta isso, Deus tem uma vida de prosperidade para você. Eu vou repetir. Deus tem uma vida de prosperidade para você.
Eu não estou falando que... E muito pelo contrário. Eu não estou falando que você vai ter o carro do ano, não. Nem estou dizendo que você vai virar rico, milionário. Eu vou. Eu estou próspero. Já estou com o 3º filho. A prosperidade tem que chegar de qualquer jeito agora. Ou eu fico rico ou eu fico rico. Oh, meu Deus. Gente, o Caleb tá fazendo cocô 4 vezes no dia. Você coloca a fralda dele ele fez cocô agora. Você coloca a fralda, ele faz cocô de novo. Eu falo, meu filho, você tá esperando a fralda pra você fazer cocô? Vai na privada. Isso aí. E Israel tá vindo com tudo, o príncipe. Eu não estou dizendo hoje, nessa noite, que Deus quer te dar riquezas da terra. Mas Ele quer fazer você viver bem. Prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. Eu vou dizer. Prosperidade é você viver bem no ministério que você tem. Tem gente saindo da igreja dizendo, pastor não quer me levantar, não querem me ungir. Na verdade, é você que não consegue prosperar lá. Tem gente querendo sair da igreja e talvez seja você que não está conseguindo prosperar aqui. Me ajuda, por favor, olha para a pessoa e fala assim, tem alguém te vendo. Fala de novo para ele entender, tem alguém te vendo. Espera só mais um pouquinho. Talvez você está esperando alguma unção cair sobre você, mas você não está prosperando aqui e essa unção não tem como cair. Talvez você não esteja prosperando na sua vida de oração, na sua vida de jejum, na sua vida de leitura da palavra. E o que é prosperar? É prosperar com aquilo que você tem. Escuta, Jesus não quer que você leia, faça o maior curso de teologia da terra. Você não precisa. Você pode. E se fizer, glória a Deus. Você prospera com aquilo que você tem. Mas Jesus quer que você pegue a palavra e leia. Lucas, eu não gosto de ler. Tá bom, irmão. Vai nos 10 minutos. Vai nos 5 minutos. Vai num capítulo só. Mas leia. Jesus não quer que você ore a melhor oração, não. Prosperidade é você usar aquilo que você tem para dar frutos. Jesus só quer que você fale. Nem precisa ser de joelhos. Se for de joelhos, melhor. Jesus não está esperando que você faça 3 dias, 40 dias de jejum, não. Prosperidade é você usar aquilo que você tem e dar fruto com aquilo que você tem. Uma vez eu perguntei para o pastor Pedro, quantas horas? Eu jejuando 6 horas por dia. Me achando o máximo. Falei, o Pedro deve jejuar mais que eu. Pastor Pedro, quantas horas você jejua por dia? Às vezes eu começo às 9. Jejuo 4, 3 horinhas, vou até meio-dia. Tá bom demais. Jesus não quer que você faça os sacrifícios de tolos. E é um homem que eu super admiro espiritualmente. É um homem que tem palavra, que tem oração, que tem jejum. Por isso que eu sou amigo dele, eu estou extraindo isso dele. Já eu largo ele de canto, porque eu já extraí. Você não precisa, prosperidade não é aquilo que você não tem. Tem gente que está esperando o amanhã, é o salário de amanhã, é a oportunidade de amanhã. Não, prosperidade é você prosperar e fazer dar frutos com aquilo que você tem. Presta atenção, sua mulher não precisa morrer, não. Seu marido não precisa morrer, não. Prosperidade é usar aquilo que você tem. Eu vou dizer de novo. A mulher que está do seu lado, você tem que prosperar com ela. O homem que está do seu lado, você tem que prosperar com ele. Prosperidade é você usar aquilo que você tem.
Não é a outra mulher, o outro homem. Tem gente orando para a esposa morrer para casar de novo. Para o marido morrer para casar de novo. Não. Você tem que prosperar com aquilo que você tem. Prosperidade é você prosperar com os seus filhos. O seu filho olhar para você e falar assim: pai, você é meu herói. Você é meu exemplo. Prosperidade é você prosperar com aquilo que você tem. O problema é que a gente sempre está esperando uma coisa extraordinária acontecer. É a mesma coisa da felicidade. A gente está esperando ter a casa do ano, casa nova, o carro novo para ser feliz. Ô, besta. Você vai ter tudo isso, vai ser infeliz da mesma maneira. Se felicidade fosse dinheiro, não estaria um monte de ricos se drogando e se matando por aí. Prosperidade é você dar frutos com aquilo que você tem. E o que Jesus quer? Jesus quer que você seja próspero. Você não precisa da casa maior, da conta menor, do carro maior, do carro melhor, do carro do ano, para ser feliz, para ser próspero. Não! Prosperidade é você dar frutos com aquilo que você tem. E o que Deus quer? Deus quer que você dê frutos com Ele, espiritualmente falando. Deus quer que você dê frutos nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Deus quer. Eu estava orando esses dias, desculpa, eu já estou terminando. Calma. Segura aí, é a última coisa que eu vou falar. Eu estava orando nesses dias e falando: Deus, eu quero ser famoso. Falei mesmo. E eu comecei a lembrar de Davi. Ele sonhou, pegou, desenhou, comprou as coisas e falou: eu vou fazer o templo. Eu vou fazer o templo para o Senhor. O profeta bateu lá na porta de Davi e falou: Davi, você não vai fazer templo coisa nenhuma. Vai ficar para o seu filho. Talvez a fama de Davi, já pensou, o templo do rei Davi. Mas não ficou para Davi. Prosperar no filho. Eu olhei para o Benjamin esses dias, ele falou assim: eu vou ser mais corajoso que você. Eu falei: você vai. Vou ser mais rico que você. Eu falei: você vai? Mais alto que você. Eu falei: você vai, menino. Prosperidade, para mim, será um dia. O Benjamin está pegando esse microfone, pregando para multidões, tendo uma vida de sucesso. Tudo bem que eu não terminei ainda, então se acalma aí. Isso é prosperidade, prosperar nos filhos. Para mim, prosperidade vai ser ver o Benjamin crescer mais do que eu estou crescendo, porque eu ainda estou crescendo. Isso é prosperidade. Começa a pensar na sua vida o que precisa prosperar. Talvez seja o seu ministério. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Começa a pensar aí, aonde você não está prosperando, aonde você está falhando. Será que você pegou conselho com as pessoas erradas? Será que você está andando com pecadores, pessoas erradas? Será que você está se sentando com pessoas e convivendo com pessoas que não era para você estar vivendo? Sabe o que o Espírito Santo